Eu, Adamece Bárbara, estou aqui no Co-Criador Milionário, no podcast Histórias que Inspiram. E eu estou aqui com uma lindeza que eu quero muito saber seu nome e de onde você vem. Bom dia a todos. Adamese, eu venho de Barretos. Meu nome é Dayana. Para mim é muito emocionante estar aqui falando, porque foram várias conquistas ao longo desse tempo, desde quando eu conheci. E aí eu queria compartilhar como que eu expresso, como que eu levo tudo isso que aconteceu. Se eu chorar, então pera, porque na verdade já tô... Vamos organizar. Eu vou te conduzir. Tá bom. Respira, você está num ambiente seguro e se entrega. Me fala como que você conheceu a Elaine Orives. Foi em 2023. E assim, na primeira vez que eu ouvi, bateu aqueles ciúmes, porque era um relacionamento que eu tava. E ele pegou e falou assim: tem essa moça aqui, Elaine Orives. Aí eu olhei aquela loira e falei: ele tá assistindo, né? Ele tá assistindo. Ai. Então o primeiro contato foi esse. E aí deu aquela ponta de ciúmes, bem sem entender. Aí passou alguns meses eu comecei a acompanhar. E aí eu me lembro que foi em agosto, abriu uma turma. Eu falei, nossa, assunto interessante, ela trabalha, fala sobre reprogramação mental. Eu amo estudar, amo conhecer tudo que é novo. E eu falei, deixa eu conhecer o que é isso. Aí eu entrei pra turma. E no período, eu fiquei várias semanas, logo ali no começo, fazendo as limpezas, mas pra mim não tava bom, tinha que limpar de novo. Então deve ter ficado adquiri primeiro foi o Olo 12 que eu entrei. E aí fiquei na limpeza. E nesse processo, meu pai, ele teve uma queda, caiu, e como ele tinha emagrecido, ele começou a fazer um processo de investigação, o que era uma mancha que tinha aparecido. E ali no meio tempo eu ia assistindo as aulas, um pouco das aulas, mas não conseguia ir, porque assim, meu foco estava todo nele, porque ele nunca tinha ficado doente. Pra mim, meu pai falou assim, os vasos ruins não quebra, eu vou morrer mais de 100 anos. E ele fumava muito, eu falei assim, eu olhava pra ele, não vai. E eu não via que ele estava indo. E assim, porém, esse período de investigação foi um tempo que nos aproximou muito mais. E era emocionante, porque assim, eu levava ele no hospital, fazia as coisas tudo, e fazia os exames e conciliava o tempo, mas era um tempo que a gente precisava estar junto. Então a gente fazia as palhaçadas que fazia quando eu era criança. Então, peraí, pra eu entender. Aí eu já vou te fazer uma pergunta. A partir de um conteúdo da Elaine, você já co-criou e está muito mais próximo do seu pai para passar um momento difícil na vida dele. Mas eu não sabia que estava relacionado a isso. Eu estava vivendo e não tinha percebido. Mas você já estava consumindo o conteúdo da Elaine? Já estava. O que mais você consumiu da Elaine? E aí, foram vários outros. Aí logo em seguida eu entrei pro Space, que foi o primeiro, Space Metas 2023, Space X Metas. E ali, os áudios diários, as coisas que a gente tinha que fazer, eu passei a olhar para o Natal com outro olhar. Foram várias cocriações, mas a primeira foi olhar para o Natal e sentir aquela magia, aquela transformação, e eu agradecer que ele é e toda a mensagem que ele transmite. Porque para mim, Natal era mais uma data. Eu gostava, eu reconhecia o nascimento de Cristo, mas dentro de mim estava muito magoado, muita coisa. E ali eu comecei a dar a importância para o Natal, dar importância para o meu aniversário, que também era ali em dezembro. E ali... Que dia de dezembro? É dia 8. Inclusive foi segunda agora, e o meu presente é estar aqui no Co-Criador, vivendo tudo isso. Então ontem nas técnicas, na dança, no final, que pessoal, venham pro Co-Criador, porque é uma coisa só vivendo pra você saber o que é isso daqui. Eu não fico mais sem vir. Minha primeira vez foi o ano passado em Florianópolis, que foi sensacional, mas venham. E assim, foram muitas coisas. E quando eu realmente aprofundei, ele partiu em abril, em março, e ali eu olhei e falei assim, vou assistir essas aulas tudo de novo. E aí eu levei, foi o meu ponto, porque o primeiro mês, quando ele partiu, foi terrível. Mas eu assisti todas as aulas, entendendo, e o porquê que eu fiz, não da forma como eu tinha que fazer em agosto, mas eu consegui fazer depois que ele partiu. E aí que eu entendi. E entender que tudo acontece da forma como tem que ser. Eu tive uma conversa com ele. Nós não estamos no controle de nada. Não, antes dele eu tive uma conversa com ele, aquela conversa sincera. E ali eu agradeci tudo que ele tinha feito, agradeci por ter sido a vida dele. E eu falei algumas coisas que eu precisava conversar, que tava lá dentro, mas eu falava. E ele só ouviu, que ele era mais reservado.
E ele, assim, sempre teve muito amor, só que a forma dele de amar não era abraçando nem falando eu te amo. Era estando presente, era estando ajudando, todo orientando. Ele tinha a forma dele de demonstrar amor, sim, né? E assim, foi muitas coisas. Eu entrei para outras turmas de novo do Olo, que eu falei assim, gente, eu tenho que fazer isso aqui daquela forma assim, pra mim eu queria estar certa, eu falei assim, eu vou seguir, e entrei, foi entrando outras vezes, e aí eu percebi que cada vez que eu entrava, eu ia consumindo, cada vez eu ia consumindo mais, e abrindo entendimento antes, e quando eu vi a formação da Elaine, eu lembro que em 2024, 2023, eu olhei e falei assim, nossa, ela fez treinamento com a Amit de física quântica, que interessante. Aí passou uns dias, apareceu pra mim do curso online do Amit. Eu falei, eu vou entrar. Entrei, fiz. E aí foi no ano que ele partiu, que teve o retiro avançado. Eu falei, gente, mas e agora? Tem a mãe, tem tudo pra resolver, como que eu vou? E aí eu falei assim, eu vou pra essa viagem. Eu decidi ir, foi meu primeiro retiro. Aí eu tive que me organizar todo pra estar presente lá, movimentos que eu não te fazia, nenhum deles eu tinha feito antes. Mas deu muitas coisas assim, mas eu entendi que era o caminho que eu tinha que passar. E era a prova. Você realmente quer isso? Vai vir desafio? Você tá disposta? Os desafios foram tremendos, mas eu fui, participei. E à medida eu fui tomando mais coragem. Que linda, que linda. E agora, pra gente finalizar, me fala uma mensagem. Uma mensagem que tocar no seu coração. Uma mensagem simples, objetiva, direta, pra gente encerrar. Para as pessoas que estão passando por algum desafio. Olha, a Elaine, não só a Elaine, mas a Jaque, toda a equipe, e quando eu falo toda a equipe é dos Holo Anjos, que eles são os anjos. Eles dão todo o suporte, todo o apoio. Aproveitem, absorvam o máximo que ela oferece, que ela entrega mais do que ela se disponibiliza, tanto no gratuito quanto no pago. E confia, porque ela é usada de uma forma, a egrégora que acompanha ela, eu já tive presente em outros eventos, que foi o Gênesis da Cocriação. Ali, fez todas as limpezas, acessou muitas coisas, e dentro de mim eu percebi como que eu voltei diferente depois de estar ali. Então, confia, aproveita a egrégora que sustenta toda essa transformação no mundo, e só tenho a agradecer por tudo. Você é da Mese, e é assim, eu tenho mais coisa pra falar, mas eu acredito que deu pra sentir. A gente faz outro podcast. Honro tudo que vocês já puderam contribuir na minha vida. Ai, lindeza, muito obrigada. Pra ajudar no meu propósito e na minha jornada. Muito obrigada de coração, parabéns pela sua história. É uma história realmente que inspira, e ela é linda, gente.